Eu sempre vou ser contra o divórcio. Mesmo porque Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: Eu, Senhor, odeio o divórcio. Então, o divórcio é algo grave para Deus. E também é algo que gera uma destruição muito grande para os filhos, para as famílias envolvidas, para os amigos. O divórcio realmente é algo muito chato, muito constrangedor. Eu não desejo isso para ninguém. Porém, há algumas situações que, quando eu paro para analisar e raciocinar sobre elas, eu fico pensando: será que o melhor caminho não seria o divórcio? Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Você está casado e durante 6 meses, você está sem coabitar, sem ter relações sexuais com a sua esposa. Por quê? Porque sua esposa é frígida? Não. Porque sua esposa tem algum problema psicológico? Não. Porque sua esposa está enferma? Não. Simplesmente porque sua esposa está com uma birra contigo, está brigada contigo. E ela simplesmente não quer mais coabitar contigo, não quer ter mais relações sexuais contigo. Aí eu pergunto: tem como você continuar num casamento desse? Outra situação: você está casado, aí você descobre que a sua esposa está te traindo com uma mulher, ou seja, um relacionamento lésbico. E isso e vice-versa, no caso da mulher que descobre que o marido está tendo uma relação sexual, né? Uma relação homossexual, está te traindo com um homossexual. Aí eu pergunto: tem como você continuar um relacionamento? Tem como você continuar casado ou casada nessa situação? Um outro exemplo, principalmente das meninas: você está casado, aí você chega em casa, aí seu marido te espanca, mas ele te espanca, te esbordoa, como se fosse pandeiro em dia de vigília. Desce o pau em você ao ponto de tirar sangue. Mas isso é todo dia. Todo dia. E o camarada é evangélico. E você é espancada todo dia. Sem motivo. E mesmo se tivesse motivo, não haveria motivo algum, porque isso por lei é crime. É crime. E o indivíduo bate na mulher. Aí eu pergunto: tem como você permanecer casada num relacionamento desse? Você está casada, aí o seu marido, por um acidente, ele fica tetraplégico, né? Tetraplégico. E você vai convivendo com ele, cuidando dele. Mas você está numa situação que você não tem mais relações sexuais. Não tem como ter mais relações sexuais com o seu marido. Aí eu pergunto: será que nessas situações o melhor caminho não seria o divórcio? Posto que o marido tetraplégico ele já sofre pelo fato de não poder satisfazer a sua esposa sexualmente, e a sua esposa sofre pelo fato de não ser suprida sexualmente em relação a uma situação uma situação tão terrível dessa, né? Uma tragédia, um acidente desse. Então, eu sempre vou lutar pelo casamento, mas há situações que eu acho que nós temos que parar e pensar e fazer a seguinte pergunta: será que cabe o divórcio? Será que o melhor caminho seria o divórcio? Eu sei que muitos vão citar aqui textos de Mateus, Marcos, Lucas, vão citar 1 Coríntios 7, mas precisamos entender: todos esses textos, esses versículos que foram citados dentro de um contexto cultural, de um contexto social da época. Por exemplo, esses exemplos que eu citei aqui, o apóstolo Paulo provavelmente ele não enfrentou esses exemplos. Porque em 1 Coríntios 7 nós observamos que o apóstolo Paulo está enfrentando os problemas que a cidade de Corinto, as pessoas que moravam em Corinto e que eram cristãos, estavam sofrendo na época.
Então, o que nós temos em 1 Coríntios 7 é simplesmente o apóstolo Paulo querendo corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja naquela época. Mas naquela época do apóstolo Paulo não tinha um marido que virou homossexual e estava traindo a esposa no relacionamento homossexual. Ou situações que o marido espancava a esposa. Ou situações como, no caso, uma esposa ou um esposo que fica 6 meses, 1 ano sem coabitar com a esposa. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Será que nessas situações e outras mais graves, o melhor remédio, o melhor caminho é o divórcio? Eu gostaria de ler os seus comentários em relação a esse assunto. Sei que muitos dizem que o divórcio só em caso de adultério, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você aceitaria sua filha ser espancada todo dia, feito pandeiro em dia de vigília, e você ainda chegar e orientar a sua filha a ser uma esposa dedicada e submissa a todo o espancamento do marido dela? Bem, eu deixo essa pergunta. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Se você gostou aí, clique em curtir. Se você quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar ao lado. E Deus te abençoe abundantemente.